Estamos a avançar na leitura da obra de Foucault, de um texto de Foucault, A Verdade e as Formas Jurídicas, que sintetiza cinco conferências que Foucault proferiu aqui no Brasil, na década de 70. Estamos a transitar em cada uma dessas conferências como uma possibilidade ou um convite a uma reflexão, a uma análise de direito e literatura. Sempre em todos os vídeos a gente está a falar isso. A gente está agora na conferência 4 e a gente torna a falar. Por que estudar a história do direito, estudar Foucault e o estudo das prisões, em alguns textos dele isso mais marcado, aqui o estudo da formação do poder e de um certo sujeito político? O que isso tem a ver com o direito e a literatura? Essa é uma pergunta que se carrega durante essa fala sobre a verdade e as formas jurídicas. Não é da intenção de Foucault fazer um estudo sobre direito e literatura. Nós é que estamos fazendo e buscando buscar esses fios da meada. Eu penso que se a gente se envereda pela história do direito, a gente faz um belo exercício de direito e literatura também. Se a gente compreende, né, como que o direito, né, o pensador, como que o direito ele acontece, como que o direito se expressa como um acontecimento social, um fato social, né, a gente também compreende melhor o que está se a propor com o direito e literatura. Por quê? Porque para mim ou para os que estudam direito e literatura, eu vou dizer para mim, para desonerá-los de um peso, a literatura não leva o direito a sério. Para mim, a literatura ela exerce essa função de sambar na cara da sociedade, sambar na cara do próprio direito. É um exercício de se rasgar com os códigos. E quando a gente compreende uma estrutura do pensamento jurídico a partir da história do direito, acho que fica interessante para nós a gente poder fazer esse exercício da literatura com total respeito às possibilidades que o próprio direito tem a nos apresentar. Por isso que estamos, então, fazendo um parênteses, colocando em suspenso a literatura das narrativas, a literatura das ficções, e a gente está trabalhando com uma conferência, uma fala sobre a verdade, e a verdade que ela é estabelecida ou construída a partir de formas jurídicas. A gente está na conferência 4, ainda falta uma. A gente está na conferência 4, onde o Foucault ele vai trazer para nós, ele já dá um outro salto, ele fala, a gente já está agora final do século XVIII, início do século XIX, a gente já se distancia do período anterior, da conferência anterior, que se tratava da Idade Média, e ele vai apresentar para nós algo que o Foucault também traz em outras obras, o Vigiar e Punir é muito presente, que é o panóptico, né, o panopticismo, aí eu falando aqui tentando, né, panopticismo, o panótico, aquele modelo de prisão que foi desenhado por Bentham, né, um filósofo utilitarista, e inclusive nessa conferência isso é bem marcante e interessante, como que o Foucault ele eleva, as crianças gritando, eleva o Bentham a uma qualidade de filósofo que merece todo um destaque, toda uma iluminação. Ele fala nesse texto que me desculpe, que me perdoe o Kant ou Hegel, mas Bentham, né? E aí é muito corajoso, né? Peço desculpas aos historiadores da filosofia por essa afirmação, mas acredito que Bentham seja mais importante para a nossa sociedade do que Kant, Hegel, etc.
É lógico que sempre essas frases não podem ser lidas com grandes máximas para valorar o absoluto, né? O Foucault, ele está falando de um tipo de sociedade, uma sociedade que ele vai chamar de sociedade disciplinar e que marca o século XIX e que chega à nossa contemporaneidade. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que sai do inquérito e que entra em uma outra base elemental de realização da verdade. Vejam que ele já faz esse estudo, né? Ele trabalha com a ideia da Grécia, ele trabalha com a ideia do direito romano-germânico, depois ele trabalha com a ideia da história da Idade Média, e ele vai falar do elemento prova, ele vai falar do elemento inquérito, e agora ele está dizendo que a gente está numa sociedade disciplinar, que é uma sociedade que lida com a verdade através de um outro elemento que é o exame, que é o controle. É uma sociedade do controle. É uma sociedade que não busca mais saber o que se fez, mas que busca o como, que busca saber, né? Que busca conhecer todos os movimentos, todos os mínimos detalhes. E o panóptico do Bentham vem a dizer sobre um modelo de instituição que é um modelo que, por mais que ali tenha sido desenhado com plantas, né, arquitetado, né, um projeto arquitetônico, né, a ideia do panóptico é uma ideia da sociedade contemporânea, a sociedade altamente vigiada. É a fala que a gente tem hoje na contemporaneidade. Uma sociedade vigiada. Quantas e quantas literaturas, principalmente literaturas distópicas, né, não nos dão referência desse tipo de sociedade, que é a sociedade do grande, do olho, né, que a tudo vê, né, do Big Brother, 1984, né, Admirável Mundo Novo, esses sistemas de extremo controle por sobre a conduta e sobre o pensar humano também. Ele até fala que esse modelo de instituição, ele usa a palavra de utopia, eu estou aqui falando de distopias, né? Essa utopia do Bentham se realizou. E não só para se desenhar um tipo de prisão, onde de alguma forma tinha, eu não vou saber fazer esse desenho, mas ele coloca um modelo de instituição onde se tem construído a partir de um formato de anel, onde se tem uma torre central, que consegue ter um olhar panorâmico de tudo ao seu redor e que cada célula que é construída, né, ao entorno desse anel é vista sobre qualquer posição que o vigiador se encontrar. Existe paredes de vidro, existe uma ampla iluminação, a pessoa que está sendo vigiada, ela não consegue saber quem a vigia, muito embora ela saiba que é vigiada. Ela tem uma visão externa, ela tem uma visão interna, mas ela também não consegue ver para além, ela sabe que é vigiada. E que esse modelo de instituição, ele pode se dar para escolas e para controle das crianças, hospitais, controle de doentes, né, dos loucos e os hospícios, e as prisões também para o controle dos infratores. Então é um modelo de sociedade que hoje, né, Bentham, tá lá século XVIII também, a gente está aqui com a internet, eu não preciso desses elementos físicos, mas isso que o Foucault fala que Bentham teorizou algo utópico, se tornou realidade, talvez uma realidade mais distópica, né? Mas essa é a sociedade que o Foucault está a falar nesse capítulo 4, nessa conferência 4. Uma conferência que fala sobre a sociedade disciplinar. E aí ele vai falar que existe teóricos, né, do final do século XVIII, início do século XIX, que vão nos dizer que há uma ruptura com a ideia de infração ligada à ideia de religiosidade,
a ideia de moral, que é muito próprio da Idade Média. Agora haverá os códigos, agora haverá as leis, haverá a ideia de ajustes ou acordos sociais, e o infrator, o criminoso, será aquele que descumpre um pacto social, não mais aquele que descumpre uma ideia religiosa. E aí ele vai até lembrar também do Rousseau, né, que vai falar para nós sobre a própria proposta do contrato social, do pacto social, e do criminoso como sendo aquele que de alguma forma rompe esse pacto social, o inimigo social. Então tem esse primeiro conjunto de teóricos, onde o Bentham está ali, o Cesare Beccaria, né, que vai falar do delito e das penas, né, também esses primeiros criminólogos de uma teoria do direito, a dizer que a gente está diante de um outro código, onde as leis, onde a sociedade se vincula a códigos sociais. E outro tipo, então, de pacto social a ser constituído. Esses teóricos, eles vão romper, então, com uma ideia de religiosidade que era muito presente até então na Idade Média sobre aquele que poderia ser considerado como um infrator, né, ou como um criminoso. Né. A gente tem uma outra versão de sociedade que começa a surgir e que ela vai surgir a partir desses teóricos também, e que ela vai surgir a partir dessa certa ruptura que se dá em relação a aos valores principais da sociedade. Um ponto interessante que no texto o Foucault vai estar sempre chamando a atenção, vai chamar a atenção em algumas vezes, é que esses teóricos que falam do pacto social, que falam dessa mudança de perspectiva de uma lógica social em relação ao criminoso e de uma mudança em relação ao entendimento do que seja o crime, eles não estão a falar ainda sobre as prisões. E isso é que instiga um pouco Foucault. E ele vai dizer que as prisões elas não nascem dentro de uma decorrência lógica desses teóricos que modificaram um entendimento sobre pacto social e sobre sociedade. As prisões não surgem desses teóricos, Cesare Beccaria, por exemplo. As prisões elas surgem de outros tipos de efervescência social. Elas surgem de práticas, e aí ele vai tratar, ele vai excluir naquele momento os Estados Unidos e vai falar sobre Inglaterra e França, para dizer que as práticas muito mais relacionadas às camadas da sociedade, muito mais relacionadas a um brotar do capitalismo, a uma certa refinamento das trocas econômicas, das mudanças de perspectivas econômicas. Se a gente tem até então uma economia ou uma riqueza que ela se estabelece a partir de do dinheiro, de certa base monetária, de certo tipo de produção de riqueza, onde não se tem tanta a preocupação em relação a um controle das gentes, a partir de uma certa sociedade de produção, a partir de movimento que vai começar a brotar ali, industrialização, a gente já passa a ter uma sociedade extremamente fragmentada, onde, o embrião dessa fragmentação, onde a riqueza ela passa a se projetar de uma forma diferente e o controle passa a ser uma necessidade de então. Ele vai narrar duas experiências distintas, ele vai falar sobre a Inglaterra e vai falar sobre os Quakers, né, sobre esses grupos que são, de certa forma, também religiosos ou protestantes, né, que entram ali num certo controle rígido das suas subcomunidades perto da grande sociedade e que, de certa forma, são para poder até se preservarem dentro a um sistema penal que até então era muito rígido, né, com muitas penas de morte, penas capitais, mais de 300
ele coloca isso no texto, né? Mais de 300 tipos penais que podem gerar a punição pela morte. Então esses grupos começam a se proteger e estabelecendo sim uma disciplina rígida, um controle dos seus membros, dos seus pares, regras, né, muito puritanas de pertencimento para fins de uma certa aceitação e para fins de controle. Ele vai colocar que algo parecido acontece também na França em relação a um documento, a um tipo de petição que o cidadão tinha em relação ao rei, uma carta com um certo selo, lettre de cachet, né? Acho que é assim a pronúncia, né? Lettre de cachet, acho que é assim, cartas de selo, tipo petições onde os cidadãos eles se queixavam ao rei e demandavam determinadas ações para assuntos privados. Então, assuntos relacionados à insubordinação das mulheres, das esposas, de filhos, assuntos relacionados à herança, assuntos relacionados a inimizades, e pedindo ao rei certa liberalidade, certa autoridade para que esses proprietários privados pudessem lidar com as suas questões domésticas. E as prisões eram um dos pedidos que era comum de se fazer, né? Quando alguém deve algo, fica preso sem determinar prazo para essa prisão poder acontecer. E essas práticas se tornaram muito comuns. Então vejam que, de alguma forma, os núcleos sociais se pulverizando, tanto em Inglaterra quanto em França, a possibilitar novas práticas, que sejam práticas decorrentes da própria economia, das próprias relações privadas de então, mas que também acabaram ensejando um maior controle e esse tipo de comportamento de controle social. De certa forma, chegar agora em século XXI, estarmos vivendo de forma maximizada essa sociedade disciplinar, essa sociedade do grande controle, do autocontrole, e a gerar também novos tipos de ciência, onde irá se medir comportamentos, onde irá se vigiar comportamentos, ciências que não eram presentes desde então. Observem que coisa interessante. Na medida em que a gente tem lógicas sociais diferentes, a própria ciência se reinventa em possibilidades novas de descobertas também de uma verdade. A psicologia, a sociologia, são exemplos que o Foucault vai dar de novas ciências baseadas nesse elemento central, que é o elemento do exame, que é o elemento do controle, que é o elemento da observação de comportamentos, sendo essa uma pauta social que é de grande valor, que é de grande verdade para uma sociedade e para a sociedade contemporânea. É isso, né? Ele está anunciando essa sociedade disciplinar nessa conferência 4. Eu queria falar só essa frase aqui. A gente está agora diante de uma sociedade que busca um outro tipo de saber. A verdade e as formas jurídicas. Um saber que tem agora por característica não mais determinar se alguma coisa se passou ou não. Aquilo que a gente viu lá em Édipo Rei, aconteceu ou não, as disputas, os duelos, a verdade em relação ao que houve. Um saber que tem agora por característica não mais determinar se alguma coisa se passou ou não, mas determinar se um indivíduo se conduz ou não como deve, conforme ou não a regra, se progride ou não. Este novo saber não se organiza mais em torno das questões: isso foi feito? Quem o fez? Não. Não se ordena em termos de presença ou ausência, de existência ou não existência. Ele se ordena em torno da norma, em termos do que é normal ou não, correto ou não, do que se deve ou não fazer.